sou presidente da Cruzada dos Militares Espíritas. É um núcleo espírita afiliado à Cruzada dos Militares, que é uma instituição de âmbito nacional. Muito bem. Eu vou refazer. Por favor. A gente sabe que há várias religiões, cada um tem uma visão diferente da mesma situação. Você falou há pouco tempo agora, e eu entendi, não sei se eu entendi de forma correta, que a visão espírita em relação a essa transição, essa modificação de um planeta, é em busca de uma visão de vida e de espiritualidade, onde vai atrair um número maior do bem, pessoas que focam o bem. Outras religiões têm para essa mesma situação de transformação o Apocalipse, outras pregam, enfim, situações diferentes para essa mesma transição. Por que há tanta informação diferente de uma mesma situação? A gente fica assim um pouco meio confuso em relação a isso. Só para situar, a gente estava falando sobre um encontro que vai acontecer lá no dia sobre religião e ética, um encontro de diversas religiões. A gente estava falando um pouquinho sobre transição, sobre o encontro das religiões, e a pergunta vem justamente por conta disso. Bem, boa noite antes de tudo. É uma pergunta bastante interessante, porque apesar de a humanidade já ter caminhado tanto, pelo menos dentro do nosso ponto de vista, ainda há tanta divergência com relação a Deus, aos princípios espirituais, a própria existência da humanidade, o ser humano, qual a sua natureza. Há muita divergência em relação a isso, dentro das religiões e fora das religiões também. Eu acredito que isso se dá, primeiro, porque os nossos níveis de entendimento são diferenciados. Há que se lembrar que o próprio Cristo, há 20 séculos, não pôde dizer tudo. E não podia dizer tudo porque as pessoas que o ouviam naquela época não estavam aptas a compreender a extensão dos seus ensinamentos. É natural. Os espíritos vêm depois para dizer assim: olha, você não ensina álgebra a crianças em tenra idade. Você vai ensinando a criança aquilo que ela é capaz de compreender, de aprender. E hoje, as religiões, elas infelizmente continuam mantendo os seus adeptos ainda na ignorância, muito em razão da conveniência. Quando o Espiritismo veio ao mundo para esclarecer aquilo que o Cristo não pôde à época dizer com toda clareza, o Espiritismo não veio criar nenhum sistema novo, nenhuma doutrina nova, na verdade. O Espiritismo veio para esclarecer aquilo que o Cristo não pôde dizer com as palavras que nós compreendemos. Então, quando o Espiritismo veio e traz uma nova era para a humanidade, espera encontrar aqui espíritos capazes de compreender essa verdade. Mas muitos ainda, por orgulho, embora já tenham inteligência, embora já tenham razão suficiente para compreender, por orgulho, ainda se mantêm na ignorância, e muitos ainda mantêm espíritos na ignorância, o que é diferente. Eu posso, por orgulho, me manter na ignorância, e eu posso premeditadamente manter espíritos na ignorância, aí de forma deliberada. Embora eu conheça a verdade, eu não transmito a verdade como ela deve ser transmitida. Então eu disse isso apenas para falar, você disse da transição, e porque as religiões falam de maneira diferente a respeito da transição. Os espíritos superiores vêm e dizem o seguinte: a transição
É um processo absolutamente natural. Não haverá nem cataclismos, nem grandes catástrofes, além das que já são uma ocorrência, digamos, natural, houve em todas as épocas da humanidade, então não vai haver nada além disso, mas haverá sim uma revolução social. E os sinais dessa revolução social já podem ser vistos, dizem eles. Muitos sinais dessa revolução social, dessa nova ordem social, como os sociólogos costumam chamar, podem ser vistos claramente desde a metade do século XIX, talvez um pouquinho antes. O fim da escravidão é um desses sinais. Mas a escravidão ainda não acabou em todos os países e ainda há muita escravidão, chamada escravidão condição análoga à escravidão, a tudo isso. Mas a escravidão, na maioria dos países civilizados, enquanto uma instituição, essa foi abolida. É claro que muitos homens ainda mantêm outros em regime de escravidão, seja na condição análoga, né, seja de uma forma clandestina, por exemplo, ao arrepio da lei, mas o fato é que a lei já não contempla o que antes ocorria. É um dos sinais. Outro sinal claro de que nós estamos vivendo uma nova era, uma preocupação que nunca houve com a ecologia. Os espíritos chamam a atenção nesse sentido. Olha, nunca se falou tanto em ecologia como agora. É porque a natureza está sendo devastada? Não é. É também, mas não é só por isso. É porque o homem compreendeu que ele não é um ser à parte da natureza. Ele é parte integrante da natureza, ele não é um ser à parte. A natureza não está à disposição do homem. O homem é parte dela e deve da natureza se valer tanto quanto os outros animais que compõem esse ecossistema. Mas é só o Espiritismo, até hoje, nos trouxe essa notícia de que a transição planetária, esse salto evolutivo que o planeta vai dar e, consequentemente, os seus habitantes, isso não se dará por meio de, como muitos anunciam por aí, por meio de um grande cataclisma. O mundo vai ser sugado, a Terra vai ser tragada por um outro planeta. Não. Pelo menos a informação que os espíritos nos trazem não é essa. Né? Fiquem tranquilos com relação a isso. E os espíritos dizem mais. Eles dizem o seguinte: olha, há dois grupos na Terra, basicamente dois grupos. Nós poderíamos dizer que há um terceiro grupo também, mas eu vou falar dos dois, não? De que os espíritos nos falam. Os progressistas, aqueles que estão de par com essas novas ideias que eu acabei de citar, algumas delas, aqueles que já conseguem eliminar de dentro de si o preconceito, um pouco do seu orgulho, do seu egoísmo. Em suma, aqueles que já tendem ao bem, os progressistas. E os retardatários, aqueles que insistem nas ideias arcaicas. Mas os retardatários nem sempre são espíritos maldosos. Há um germe de bem dentro deles, mas o orgulho oblitera a visão desses espíritos e eles não avançam. Eles estão fadados a emigrar para planetas inferiores, ou eles ainda terão novas oportunidades. Os espíritos dizem que sim, que terão novas oportunidades. Então, mesmo nós que estamos aqui e que ainda somos presas dessa ignorância, né, desse atraso, ainda temos chance. Talvez por isso estejamos aqui esta noite discutindo esse tema, eu e vocês.
para que a nossa visão possa se alargar um pouco mais, para a gente compreenda o momento em que o planeta Terra está vivendo. Mas será uma revolução social com toda certeza, dizem os espíritos. Vou completar aqui para depois, senão eu vou falar, só vou fazer uma palestra aqui, não, eu sei que esse não é o objetivo. Mas dizem os espíritos que a Terra vai se renovar pela substituição desses espíritos retardatários por espíritos progressistas que migram de outros planetas. Então a gente vê uma nova geração de espíritos chegando à Terra, e eles estão chegando todos os dias à Terra para trazer exatamente essas mudanças de que a Terra precisa para dar esse salto de qualidade. A gente está esperando que essa transição planetária acontecer, né? Mas na verdade eu acho que já acontece no mundo. Eu falo assim em relação à África, um pedacinho de terra que parece que não existe salvação para aquelas pessoas, né? A África, a parte do Oriente. Então já está acontecendo. Não precisa ir muito longe. Eu quero que você só me fale um pouquinho em relação a esse sofrimento do pessoal da África, esse pessoal que não tem Jesus, esse Oriente Médio. Eu acho que já começou. A transição planetária, a gente não precisa esperar para ver. A gente já está vendo, né? Me fale assim, do povo da África. Mas são perguntas muito interessantes e claro que fazem a gente pensar. Olha só. É que eu vou começar a responder essa pergunta sua, porque ela é muito interessante e ela precisa de uma resposta que não deixe margem à dúvida, e ela precisa ser, a minha resposta precisa ser sempre baseada naquilo que os espíritos nos informam. Então eu não posso aqui dizer nada assim. Se for opinião pessoal, eu vou dizer, essa é a minha opinião pessoal, para que fique claro que é a opinião pessoal. Então, eu disse que uma nova geração de espíritos já está no processo de migração para a Terra. Certamente, essa nova geração de espíritos vai povoar toda a Terra. Não vai ficar adstrita ou restrita a um só continente ou a um só país. Onde haja necessidade de uma revolução social, e a Terra como um todo passa por essa necessidade, esses espíritos vão chegar e vão mudar o ambiente daquele país, daquele povo, daquele continente, daquele território. Não tenham dúvida. Um amigo meu fazendo uma exposição agora no congresso, no 15º Congresso de Espiritismo da Bahia, que ocorreu no início do mês de novembro, lá no Centro de Convenções. Eu digo um amigo meu porque ele veio de Rondônia, e eu morei em Rondônia durante 21 anos, que é lá no norte do país, e ele foi convidado pela federação e veio fazer uma palestra e falou sobre transição planetária. E ele disse uma coisa: o processo de transição já começou, isso é certo, mas não tem dia nem hora para acabar, nem ano. E aí ele disse uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Disse o seguinte: porque enquanto houver fome e guerra na Terra, esse processo não terá acabado. Ele disse isso. É uma conclusão dele. O Oriente Médio tem guerra. África tem fome e também tem guerra, fome e guerra. O que vai fazer com que esse ambiente tão hostil mude? A chegada desses novos espíritos, que vão ser os políticos de amanhã, que vão ser os doutores, os juízes, os promotores, os empresários, os homens de negócio do amanhã. Eles não serão religiosos, eles vão permear, preencher as instituições, porque os espíritos também nos informaram, não são as religiões aquelas que vão mudar o panorama da Terra, são as instituições como um todo.
é pela mudança das instituições que a nossa sociedade mudará, disseram os espíritos em A Gênese. E como é que essas instituições vão mudar se as instituições são compostas de homens a partir da inserção de homens novos com outros pensamentos, com outros ideais nessas instituições, inclusive as religiosas? Não sei se vocês observaram, devem ter observado, na visita do Papa ele disse uma coisa extremamente positiva, mas não apenas para a religião católica, mas para as religiões de todo mundo. Ele disse: é inaceitável que a Igreja Católica continue privando as pessoas que são divorciadas, as pessoas que não são casadas, de integrar os seus quadros, de pertencer às suas fileiras. Nós estamos negando o acolhimento a essas pessoas com base em quê? Se Jesus não fazia acepção de pessoas, essa é uma mudança radical no pensamento da igreja. Numa igreja que tem quantos bilhões de seguidores? Percebeu o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: os ideais é que vão sendo mudados aos poucos, né? Hoje a gente vê judeus e árabes, jovens, judeus e árabes, que se confraternizam nas universidades, que se relacionam por meio da internet, porque eles já sabem que não podem crescer cultivando esse ódio étnico, racial, não é? Provavelmente os seus pais se odeiam, mas eles não. São parte de uma nova geração. Então, é essa nova geração que vai mudar os costumes, os hábitos na terra regenerada. Esse processo já começou, está em andamento. Viu? Andamento. É interessante também a gente pensar que são almas, essas que foram colocadas, que estão passando pelo seu processo mesmo de depuração, de resgate de outras experiências, e que necessariamente elas precisam vivenciar parte, se não na totalidade, daquilo que elas estão sendo provadas, para que o amanhã delas seja melhor do que o hoje. Então a gente também precisa incluir esse elemento para a gente não achar que elas estão ali vivenciando a experiência sem uma razão e sem um motivo de ser. Talvez não precisasse da intensidade por conta do egoísmo do homem, mas enquanto almas e espíritos, se elas estão na prova é porque elas estão precisando ainda delas. Não sei se é correta a minha linha de raciocínio, mas isso me passou enquanto você falava. É perfeita a sua linha de raciocínio. Agora, eu estava me referindo muito mais àqueles que promovem a guerra, né, e aqueles que perpetuam a fome, aqueles que semeiam o ódio. Porque no momento em que esse ódio deixar de ser semeado, e que o amor for cultivado a mancheias no nosso planeta, seguramente essas provações elas terão uma outra natureza. Agora, o que a gente não pode admitir, Robson, é o seguinte, e isso os espíritos também nos ensinam, bem, porque elas têm que passar pela prova, nós temos que deixá-las passar pela prova, né? Porque aí também não seria humano, vou usar uma expressão aqui que Paulo usou, não seria humano, não seria humanitário de nossa parte, né? Então, quando nós que podemos mais, estamos ao lado dessas pessoas que são subjugadas, que são deserdadas da sorte, que estão
sendo vítimas de qualquer tipo de crueldade, é para que nós façamos alguma coisa em favor delas. Então, o Espiritismo, ele tem esse lado, né? Ele diz, não, é preciso que elas passem por aquilo. Olha, mas vocês também têm o dever de fazer alguma coisa para minorar o sofrimento daquelas pessoas. Boa noite. Sobre também a mesma coisa, eu queria saber se o nosso planeta Terra, os continentes estão divididos com espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Por acontecer isso na África, na Ásia, eu acho assim, que a América do Sul é tudo azul. Alguém pode perguntar o seguinte, alguém pode perguntar assim, puxa, por que uma centena de milhares de espíritos reencarnam na região das Filipinas? Não é? Alguém pode se questionar. Ou na África, conforme você falou. Primeiro, a questão da necessidade fundamental de dizer, olha, há espíritos que ainda precisam passar pela dureza da prova. Há os que estão ali em processo de reparação, ou de expiação, ou de resgate, que é uma expressão que eu não gosto muito de usar, porque o resgate, embora seja muito empregado no meio espírita, na literatura espírita, mas o resgate dá sempre a impressão de que alguém estava condenado. Não é bem condenado não, né? Não é bem condenado não. Quando você fala resgate, é porque assim, alguém está perdido, porque alguém está naufragado, ou porque alguém está... essa expressão que se usa. Ou resgatar uma dívida, que também é muito usada essa expressão no nosso meio. Mas eu sempre falo do processo de aprendizado do espírito. Quando o espírito vem e passa por uma dor qualquer, ele está sempre no processo de aprendizado. Meu filho estava doente essa semana, e eu disse a ele, você precisa observar o que a doença está sinalizando para você. É claro que as pessoas que estão numa condição subhumana, dificilmente elas vão ter esse entendimento. Dificilmente vão ter esse entendimento. Então, talvez o resgate seja o resgate da dignidade. É preciso dar dignidade a essas pessoas para que elas, primeiro, saiam daquela condição subhumana e depois elas possam elaborar alguma coisa em termos de raciocínio, em termos de pensamento. É muito difícil você lidar com esses grupos de espíritos que passam hoje por situações tão difíceis. Mas os espíritos normalmente encarnam por afinidade. Então, é muito provável que europeus, aqueles espíritos que sempre encarnaram na Europa, queiram continuar encarnando na Europa, onde estão os seus afins, onde estão os seus costumes, os seus hábitos, as suas tradições. É muito provável que espíritos que reencarnaram muitas vezes no Brasil continuem querendo reencarnar no Brasil, porque apesar de tudo, você não tem aqui catástrofes, nós estamos menos sujeitos às catástrofes, às coisas naturais, às catástrofes naturais, eu quero dizer, as grandes comoções, aquela coisa toda. Não, aqui é um país de gente mais tranquila. Eu vou reencarnar junto àqueles espíritos com os quais eu já me relaciono, melhor do que eu reencarnar agora, mas há uma possibilidade de reencarnar em continentes diferentes? Há. Ou por uma questão de escolha para viver uma nova experiência, ou por uma questão de missão. Aí eu vou reencarnar no Brasil, né? Eu sou europeu, que agora eu tenho uma missão de levar aquele povo alguma ideia nova, que por enquanto só floresceu na Europa, mas eu preciso levar para o Brasil. Eu reencarno ali e ali. Mas essa é a resposta que não sei se foi nesse sentido que você perguntou, por que os espíritos, grupos de espíritos encarnam em continentes
diferentes, e se sempre eles encarnam naqueles continentes, é por uma questão de afinidade. Às vezes é religiosa, às vezes é cultural, às vezes a afinidade é política até, pode ser política, perfeitamente possível, né? Política. Mas há sempre a possibilidade de encarnarem em locais diferentes, de acordo com ou a missão ou o desejo, muitas vezes. Nesse processo de transição planetária, na transição planetária haverá uma redução da população da Terra, porque os estudos aí que são feitos hoje em dia por institutos, né, internacionais em relação à sobrevivência do homem no planeta, até dos outros seres vivos, eles dizem que nós já temos uma quantidade de gente no planeta que o planeta não suporta. E o pouco que eu tenho lido sobre esse assunto de transição planetária, li um livro de Valdo Franco psicografado, e li recentemente um que eu fiquei um pouco na dúvida da credibilidade, que não é um livro de um espírito que tenha psicografado através de um médico, mas sim de se não me engano, o apelido do autor é Geraldinho, que tinha muito contato com Chico Xavier. O nome do livro Não Será em 2012, e que ele prevê que até 2017, se não houver uma catástrofe nuclear, e que isso, aí a Terra realmente entraria, não sei a credibilidade dessa. Mas voltando à pergunta original, minha dúvida é se haverá uma redução da população nesse processo, de os retardatários saírem do nosso planeta e indo para mundos inferiores, por conta desse excesso de gente. A informação que nós temos é que a população espiritual do planeta Terra é algo em torno de 18 bilhões de espíritos. Essa é a informação que Emmanuel nos trouxe. 18 bilhões, um pouquinho mais. Mas eu ainda fico com Emmanuel, né? Eu não sei onde é que a Armâncio fala, né? em que obra exatamente, mas eu fico com a informação de Emmanuel, que parece mais fidedigna. Agora, de qualquer maneira, 18 ou 30, o fato é que hoje nós temos mais espíritos. Aí eu vou devolver uma pergunta aqui apenas para a gente elaborar a resposta. Hoje existem mais espíritos tendentes ao mal ou ao bem no planeta Terra? Se pensarmos só nos encarnados, 6 bilhões e 300 milhões de espíritos encarnados, o que você acha? Nós temos mais tendentes ao mal ou ao bem? Quando não era o espírito, eu achava que era o mal. Mas ouvindo palestras, já começaram a me convencer até então. Recentemente a polícia militar de Pernambuco, né, usando câmeras, aquelas câmeras nesse circuito que monitora vias públicas, pode observar, fez uma pesquisa muito interessante, pode observar o seguinte, que de cada 100 atos observados, 100 atos observados ali, 70 deles, ou seja, 70%, né, eram atos de pessoas ajudando pessoas. Não eram crimes, não eram tentativas de crimes, eram pessoas ajudando pessoas. Isso é verdade. Eu sou pernambucano, não é? Quer dizer, então, só que pessoas que perdiam objetos e a pessoa que achava tentava encontrar aquela pessoa para devolver. Só que esses atos e fatos, eles ficam invisíveis aos nossos olhos, porque a mídia não dá repercussão a eles. Quais os atos que repercutem? São os crimes, as tragédias, os assaltos, os acidentes, esses repercutem. Então a gente cria a falsa ideia de que há mais maldade no mundo do que bondade. É claro que a maldade muitas vezes vem no atacado. 3.000 pessoas mortas no ataque às Torres Gêmeas. Vem no atacado. E os atos de bondade são assim, muito esparsos. Né? É um aqui, outro aqui, um que ajuda ali, um que ajuda a senhora idosa a atravessar. Mas são atos de bondade, que demonstram uma tendência ao bem. Há muito amor
sendo oferecido por aí. Só que a gente não vê. Então, eu acredito que haverá mais espíritos para ficar do que para sair. Eu acredito, porque já há uma tendência nesse sentido. Mas não posso dizer com certeza. Essa é apenas uma visão, porque não há uma informação concreta dos espíritos a esse respeito. É muito mais uma observação pessoal que nós fazemos. Porque eu já vejo que na Terra há muito mais sinais de bondade, ou pelo menos de uma expectativa de bondade. Se não da bondade, mas eu quero, já desejo fazer o bem. Às vezes me falta oportunidade, ou às vezes me falta coragem para fazer o bem. Coragem. Querem ver? Querem ver? Quantos de nós paramos na faixa? Estou falando em qualquer lugar não. Na faixa para uma pessoa atravessar. Precisa ser idoso, qualquer pessoa que estiver na faixa tem o direito, a que o condutor do veículo pare para que ela atravesse. Quantos de nós fazemos isso sem nos preocupar com a buzina que vem atrás, com certeza, do apressado? Ou a batida. Eu não paro porque senão o outro vai bater atrás de mim. Aí eu não paro porque às vezes eu tenho até vergonha, porque o outro vai ficar buzinando, porque ninguém faz, então eu também não vou fazer. Mas a minha pergunta é: quantos de nós desejamos fazer e não fazemos? Essa é a questão. Muitos, talvez a maioria, já deseje fazer e não faça por constrangimento, porque não quer, digamos, eu não quero passar o vexame de ter alguém buzinando atrás de mim. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês: minha esposa está ali que não me deixa mentir. Eu paro todas as vezes, em todas as faixas, e estou pouco me importando que alguém buzine atrás. Estou pouco me importando, pode buzinar. Eu só não paro se ele estiver muito colado e eu oferecer risco para um acidente. Isso também pode acontecer. Aí eu prefiro, naquele momento, deixar passar. Mas eu olho no retrovisor, se tiver uma distância de segurança, eu paro e ele vai ficar buzinando até que a pessoa atravesse. Eu ainda dou com a mão assim, boto a mão assim, para que os outros que vêm do lado de lá parem. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitos já temos a tendência, mas ainda não fazemos porque falta um pouco de coragem. Na hora que todo mundo tiver um pouquinho dessa coragem, vocês vão ver a transformação social que o planeta vai experimentar. Entendeu? Mas eu não saberia dizer objetivamente se vamos ficar mais os progressistas ou não. Eu entendi que, como tem essa população de desencarnados, imensa, 18 a 30 milhões, então você pode ter um equilíbrio aí, né? Sim, claro. Tenha mais desencarnados. Claro. Você falou em equilíbrio agora eu lembrei que havia uma parte da sua pergunta que eu gostaria de lembrar e acabei não fazendo, que é com relação ao equilíbrio, porque você que me perguntou da escassez, da escassez, não foi a senhora não, mas eu acho que as duas perguntas têm muito a ver com o que eu vou dizer agora, tá? Os espíritos responderam a Kardec teve essa mesma preocupação. Veja que em 1850, e os espíritos disseram a ele o seguinte: olha, não vai haver escassez, porque Deus proverá, porque Deus sabe o que está fazendo. Agora, existe no universo uma lei chamada lei de equilíbrio. Ora, se há muita fartura, há muito desperdício de um lado, obrigatoriamente vai haver muita falta, escassez do outro lado. Então, no dia que o orgulho e o egoísmo forem banidos da face da terra, não haverá esse tipo de preocupação com alimentos, com água, com vestuário, com nada disso. Essa foi a resposta categórica dos espíritos, e eles estão absolutamente certos no que dizem. Boa noite. Só uma curiosidade humana. Ano que vem a gente vai ter ano de Copa, ano de eleições. Eu, por curiosidade, gostaria de saber qual a visão espírita
duas grandes coisas que está para acontecer aqui no nosso país, um ano de Copa e um ano presidente aí que vai ter. Qual é a visão e qual é a expectativa que se tem desses dois grandes fatos que está para acontecer? A nível de curiosidade apenas, ou não, vamos falar assim. Bom, visão espírita, eu não sei se existe uma visão espírita com relação à Copa do Mundo ou com relação à eleição propriamente, a esses dois eventos. Mas é claro que o espiritismo, ele não deixa de tocar na questão da política. Eleições estão, claro, inseridas, mas como eu falei, na política como o grande motor da humanidade. A política é o motor da humanidade, né? É pela política que as coisas acontecem também, né? Porque os governos têm uma responsabilidade muito grande. Então alguém que se propõe a ser presidente de uma nação, qualquer que seja ela, mas uma nação do tamanho do Brasil, com os problemas que tem o Brasil, tem uma responsabilidade imensa. E é claro que um amparo espiritual muito grande também. Agora, depende do curso que esse espírito, que essa pessoa, esse espírito encarnado, vai dar ao seu mandato. Claro. Porque a política está aí para promover o bem, a paz social, a justiça social, sobretudo. E nisto o espiritismo está ombreado com a política. Agora, a política perniciosa, a política, né, dos corruptos e corruptores, com esse tipo de política nós não podemos nos ombrear. O espiritismo enquanto movimento, veja, enquanto movimento, toma parte sim das decisões políticas do país. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, tem encampado junto com outros segmentos religiosos e outras organizações, sobretudo não governamentais, tem encampado uma campanha de valorização da vida junto ao Congresso Nacional, que é a instituição encarregada de elaborar as leis do nosso país. Isso é política? É política. Mas não é política partidária. É a política da promoção social, da promoção da paz, da promoção da justiça. Tá? Então, nos preocupa a eleição de um presidente, tá? Se vai ser este ou se vai ser aquele? Não. A nossa preocupação não é exatamente essa. A nossa preocupação é que o presidente eleito, qualquer que seja, de qualquer partido, prime por esses princípios que a doutrina esposa. Esse é o primeiro. E com relação à Copa do Mundo é um evento esportivo. A Copa do Mundo é um evento que movimenta a economia de um país, pelo menos é o que os estudiosos dizem, é o que o governo defende, e deixa legados. Há quem questione, eu não vou aqui entrar nessa questão, mas tudo que tende a promover o desenvolvimento social, a inteligência, porque você precisa de toda uma tecnologia por trás disso, né? Toda uma estrutura por trás disso. É claro que isso gera emprego, isso pode promover o desenvolvimento social do país. Bom, se puder, certamente o espiritismo também estará ao lado de eventos dessa natureza. São eventos esportivos e o esporte, afinal de contas, é um vetor de desenvolvimento social. Então não há nada, nenhuma objeção com relação a isso. Mas cada um vai fazer com dinheiro público, infelizmente, vai fazer aquilo que lhe aprouver, porque os nossos instrumentos de controle ainda são muito parcos, muito pequenos ainda, viu? Então depende muito da consciência de cada um. Esperamos que tenham consciência para usar bem o dinheiro público. Pois não? Era isso? Essa mudança planetária, eu acho que o Papa é uma dessas mudanças. Pode ser. E o presidente
Barack Obama também é? Você acha que seja uma mudança para um país daquele tão racista? Vocês não fazem perguntas fáceis não, viu? Porque, mais uma vez, a gente tende muito para a opinião pessoal, né? Para a opinião pessoal. Mas eu vou tentar responder de acordo com o que os Espíritos têm nos ensinado. Barack Obama é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Um país que teve, não vou dizer que ainda enfrenta, certamente ainda enfrenta, mas enfrentou no passado um problema muito sério com relação ao racismo. Né? E é verdade, uma guerra mesmo, norte e sul. Então, não é o presidente Barack Obama, a pessoa dele, mas o que significa um presidente negro na maior potência, pelo menos materialmente falando, a maior potência do planeta Terra. É o que isso significa enquanto mudança de pensamento, de consciência. As mulheres têm se inserido na política de uma maneira avassaladora. Nós temos a primeira presidente mulher, agora a gente chama presidente, né? Presidenta, mulher, não é? Nós temos na Alemanha a chanceler que está lá já há algum tempo. Nós tivemos na Grã-Bretanha Thatcher, que também ficou muito tempo. Nós temos aqui na América do Sul mulheres que já estão há bastante tempo, na Argentina, no Chile, agora duas mulheres disputam a presidente do Chile de novo. Quer dizer, então você vê mudanças sociais que claramente sinalizam uma nova ordem social. E os Espíritos já nos advertiam a esse respeito lá atrás, quando a mulher não votava. Mesmo quando a mulher não votava, quando a mulher vivia subjugada, praticamente subjugada, tanto dentro da família quanto fora dela. Não tinha direito a estudar, poucas as que tinham, não tinham direito a votar, poucas as que tinham. Quer dizer, e hoje você vê a universalidade dos direitos. É um sinal? É. Obama representa um desses sinais? Representa, mas não a pessoa dele. Entendeu? Não a pessoa, a instituição, presidência da República. É isso que eu quero dizer. Essa demanda de espíritos políticos, isso é de missão, né? Isso não tem uma missão. O que eu quero saber, a pergunta agora é, esses espíritos que agora estão vindo para cá, que estão mais purificados, depurados, de que ano a ano isso está se tornando o tempo todo é batido, né? As pessoas falam que as crianças a partir, acho que com 10 anos, 12, eu não sei, mais ou menos, são espíritos mais purificados. É isso que eu quero saber, essa parte aí. São espíritos, vamos dizer assim, progressistas. Para usar a expressão que progressistas, não quer dizer que sejam purificados, tá? Mas são progressistas. Eles trazem ideias inteiramente novas para os nossos padrões. Então você vai perceber, de repente, lá no seio da Europa, surge uma ideia e um movimento social eclode a partir daquela ideia. E você fica entusiasmado com aquilo. Você diz, mas como é que isso surgiu? Isso surgiu de um jovem. Foi um jovem que escreveu um artigo, que elaborou um programa, um projeto, enfim. Isso está acontecendo a todo momento. Mais uma vez eu digo, é que é um movimento subterrâneo, invisível aos nossos olhos, mas que seguramente vem ocorrendo de forma... Por exemplo, vou citar aqui um caso que é emblemático. Vocês conhecem, já ouviram falar na menina de 14 anos chamada Malala, no Paquistão? Foi
Essa menina, ela sofreu um atentado, né, por defender a educação das mulheres paquistanesas, porque elas são privadas da educação. Ela sofreu um atentado, só que a bala não conseguiu matar, não. Não bateu na ideia. E o pior, não só não matou, isso ela diz no discurso dela, como ainda a deixou mais viva, mais corajosa. Não, é isso. E essa moça, ela foi se recuperar, não lembro agora se em Londres, ou me parece que foi em Londres, foi se recuperar em Londres, e logo depois de recuperada, ela foi convidada a discursar nas Nações Unidas. E ela fez um discurso para representantes de todos os países e crianças de todos os países que foram convidadas para assistir um discurso de 40 minutos, 30 ou 40 minutos. E ela emocionou a todos, falando da educação. E a ONU instituiu o Dia de Malala, para lembrar, não apenas do atentado, mas da causa que ela defende. E ela disse, ao discursar, ela disse: o Dia de Malala não é o Dia de Malala, é o dia de todas as crianças que ainda se encontram privadas do direito à educação. Ela tem 14 anos, ela é pré-adolescente. Adolescente, mas com a inteligência fora do comum, com a coragem, com uma força extraordinária. De crianças assim, de pessoas assim, de adolescentes assim, de adultos assim, que a humanidade vem sendo preenchida. No Paquistão, no Afeganistão, em Israel, no Irã, na China comunista, em Cuba. Jovens que vão se insurgindo contra esses modelos autoritários de poder. Esse é um traço característico do planeta em fase de transição. Você viu? São muitos os exemplos. Aqui no Brasil existem muitos que nós poderíamos ficar citando aqui a noite toda. Temos um tempinho para mais um, Pé? Oh, mas ele vai voltar. Boa. Sobre os continentes, os países, capitais, cidades, assim por diante, existem os espíritos mais evoluídos tomando conta dessas regiões, por assim dizer? Os continentes, os países? Sim. Todos os países têm os seus governos espirituais, vamos colocar assim. Todos os países têm os seus governos espirituais. E é claro que esses governantes espirituais que trabalham com Cristo na direção do desenvolvimento planetário, eles guardam afinidade com aquela região. O nosso protetor espiritual é Ismael. É um espírito de alta envergadura. Mas Brasil, Salvador? Brasil. Espírito de alta envergadura que foi designado pelo Cristo, foi convidado, é claro, pelo Cristo para velar, diz Humberto de Campos em sua obra Brasil, Coração do Pátria do Evangelho, para velar pelos patrimônios espirituais da pátria do Cruzeiro. É exatamente assim que ele diz na sua obra. Esse é Ismael. E cada país, cada povo tem o seu espírito protetor, o seu governante espiritual. Cristo é o governador espiritual do planeta. Ele foi encarregado por Deus desde a criação, desde a formação do planeta. Emmanuel, nos conta dessa epopeia em sua obra A Caminho da Luz. Fascinante a obra de Emmanuel. Por isso que quando as informações são dadas assim, eu fico com Emmanuel. Porque Emmanuel é de uma precisão extraordinária.
Mas seguramente todos os países têm as suas equipes, não é apenas um, mas digamos assim, é o que simboliza, no caso aqui Ismael. Ninguém está sem proteção espiritual. Uma curiosidade rapidinha aqui. Uma pergunta totalmente diferente. A extinção animal, essa coisa de dizer um animal, o bicho foi extinto. É extinto ou foi transformado? Existe a extinção ou existe a transformação? Um animal que é extinto. Enquanto espécie, sim. ele pode perfeitamente ser extinto. Né? Sim. E se ele for extinto, é porque o ecossistema, aquele ecossistema, já não precisava mais da sua existência, né? ou porque um elemento externo motivou a sua extinção. Muitas vezes é o homem. O homem é responsável pela extinção de muitas espécies. Isso é preciso que se diga. Isso é crime. Mas há a extinção pelo processo natural. Que no caso é a transformação. Os dinossauros foram extintos da face da Terra. Por que razão? A minha pergunta é: nós ainda precisávamos dos dinossauros? Hoje nós temos mais. Então, houve um processo de extinção natural. Eles tiveram a sua importância num determinado momento da história, da trajetória da Terra, mas hoje já não tem mais essa importância, por isso foram extintos. Deus não faz nada de inútil, dizem os espíritos. Mas ao menos Deus não faz nada de inútil. Tudo o que acontece na Terra, seja em termos de criação, seja em termos de destruição, porque também existe a lei da destruição, que talvez fosse mais exato dizer lei de transformação, mas vamos ficar com a lei de destruição que está lá no capítulo das leis morais de O Livro dos Espíritos. Ora, a destruição é também parte da criação, mas não aquela destruição minosa, a que vai de encontro à lei de Deus. Essa não. Pode fazer. Ela não fez nenhuma pergunta, vamos fazer isso. Vamos. Eu tenho uma curiosidade, já que alguns animais são extintos, alguns em um país da Europa estão tentando reviver o mamute e um outro mamífero. O planeta Terra está preparado para esses animais? As perguntas são bem fáceis, né? Todas estão, é verdade. Eu estou tentando me lembrar aqui onde é que eu vi lá no Livro dos Espíritos essa questão. Mas assim, eu vou responder dizendo: ao homem só é dado o poder de criar alguma coisa dentro das leis do Criador, porque nós não somos criadores de nada, nós somos co-criadores. Então, se Deus der permissão ao homem de criar qualquer coisa na natureza, digamos que o homem pudesse criar do nada uma árvore, ele não pode. Mas digamos que ele hoje pudesse. Esse poder lhe foi outorgado por Deus. Só por isso. Só por isso ele pode criar. Deus não apenas deu a inteligência, mas deu também os instrumentos para que ele pudesse criar alguma coisa. Porque nós somos co-criadores. Então eu fico imaginando, se o homem conseguir criar
modificar uma espécie. Aliás, isso está numa das questões do Livro dos Espíritos sobre aperfeiçoamento da raça, que é uma questão que envolve a clonagem. Porque quando se ouviu falar de clonagem pela primeira vez, muitos espíritas questionaram: ora, mas não estaria o homem manipulando a natureza e contrariando as leis de Deus? Mas logo nós recorremos ao Livro dos Espíritos. Uma das questões, Kardec já pensava nessa possibilidade de o homem aperfeiçoar a si mesmo, tornar o seu corpo mais forte, mais resistente às doenças. Então, os Espíritos responderam dizendo o seguinte: tudo que o homem fizer no sentido de melhorar o seu bem-estar e não for contrário à lei de Deus, é legítimo. Com que intenção o homem criaria um mamute? Aí você pode dizer: é porque ele quer alimentar um maior número de pessoas. Do mamute ele quer aproveitar a carne, ele quer aproveitar o couro, ele quer aproveitar os órgãos e tal, para alimentar Se isso estiver de acordo com a lei de Deus, o homem poderá ter permissão para fazer. Mas se for contrário à lei de Deus, ele pode tentar milhares e milhares de vezes, ele não vai conseguir. Ok? Robson? Rapaz, eu estou inquieto aqui com um bocado de coisa. Mas assim, dentro dessa sua fala última, eu tenho pensado muito no seu valor do Malala, né? Mas eu vou ficar com essa última colocação só para incluir assim, dentro dessa sua linha de raciocínio, só é dado a ele fazer tudo que o planeta comporta ser feito do ponto de vista da própria evolução, né? Que lhe é dado essa permissão, conforme você bem disse. Daí porque ele não consegue fazer nada além do que a sua capacidade de inteligência e de moralidade lhe permite. Então, se não estiver dentro do parâmetro do planeta que ele estiver vivenciando a experiência, ele pode até tentar como esforço e até um acréscimo, mas ele não vai conseguir porque não lhe é dado fazer todas as coisas, né? E eu me lembrei rapidamente da questão que você trouxe de Malala, que a gente discutia essa semana lá no trabalho, na escola, a questão do conteúdo e da embalagem. E aí, dentro dessa linha que permeou toda a discussão hoje do progresso, da transição, quanto o conteúdo de uma alma dessa conseguiu se sobrepor-se a uma embalagem, né, de um padrão antigo e que o planeta já não quer mais. Por isso que ela consegue sobreviver, e não apenas a sobrevivência, mas o quanto o seu conteúdo, a mensagem, repercute hoje na humanidade como sendo uma motivação de transformação do planeta, né? Então isso é algo significativo e tem um porquê também de ser. Eu fiquei pensando nessas questões.